Emoção e reflexão. Ouvir pessoas e aprender com elas nos torna seres humanos melhores. O respeito às diferenças é o legado que cultivamos. Aqui nós contamos histórias. Se inscreva se ainda não for inscrito. Comente e compartilhe nosso conteúdo. Ele é todo seu. Seja bem-vindo à segunda temporada de Um Dedo de Prosa Horácio. Emoção à flor da pele. Meu nome é Sérgio Matias do Prado. Sérgio Matias do Prado, né? Eu sou um rio-grandense ou um rio-grancerrense de verdade, original. Nasceu aqui mesmo. Raiz. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu nasci na Pedreira do Rio Grande da Serra. Ixi, icônico, hein? Icônico. Meu pai ele trabalhava como guarda, segurança ali no britador da prefeitura de São Paulo, que tinha máquinas ali, que extraía pedras de lá, por isso chama pedreiro, né? Uhum. E a minha mãe, que era uma mulher do lar, guerreira, uma mulher evangélica. Sim. E eu nasci de parteira, olha, é uma coisa até diferente. Isso é muito legal, cara. Na época foi de parteira. Quem fez meu parto a já falecida minha madrinha, querida madrinha Isaura. Ela fez o parto da minha mãe, na verdade, o meu não, da minha mãe. E eu nasci ali, um parto bem complicado, difícil. Minha mãe disse que eu estava sentado. Nossa. Então isso, para quem vai ter um parto normal, é terrível, né? Terrível. Mas enfim, cresci na Pedreira, mais ali na Pedreira. Sim, então você tem recordações da Pedreira antigamente? Muitas. Como que era o pátio? Dizem que era muito bonito, né? Lindo. A Pedreira tinha algumas coisas peculiares, por exemplo... Naquela época, eles extraíam as pedras explodindo e não implodindo. Era por explosão. Então, quando eles explodiam as pedras antes, tocava-se uma sirene, meio que de guerra. Aí todo mundo ia para dentro de casa, se protegia. Muito legal. Para ter a explosão. Mas interessante é que você vai se proteger de uma pedra dentro de um telhado de casa? Nunca, né? Você vê, era uma coisa mais assim, era desse jeito. Não me lembro de pessoas que vieram a morrer com algum acidente da explosão nas casas, mas lá na Pedreira tiveram alguns casos de pessoas que morreram, enfim. Nossa, era bem arcaico, né? O mundo era outro, né? Nós estamos falando aí Eu nasci em 67, coloca aí mais uns 10 anos, né? 77, 75, né? Uns 7, 10 anos. Década de 70. 70, que eu me lembro das coisas. Que bacana, cara. A Pedreira tinha um campo de futebol. Sim. Lindo. Eu tenho muita saudade desse campo. Eu fiz educação física nesse campo. Eu estudava na escola, que ficava logo em cima. Sim, a escola se chamava Shizuki Yoshida Niwa. Ela está lá ainda hoje. Aí está lá ainda, né? Tá lá. Voltei muito tempo lá. Eu entrevistei aqui o diretor dela, William Macat. Foi diretor lá, que mora aqui na Vila Lopes. Tem um home, tem um trailer. Home, que legal. Muito legal. Mas a escola existe lá, tá lá, continua lá. Muito querido, estudei lá, fiz o primário lá, na minha época era o primário. Naquela época. E ali fazia educação física, aquele campo tem muitas histórias. O time do Santos vinha jogar aqui, você acredita? O Santos. Sim. E pasme, às vezes o Santos perdia para o Rio Grande. Olha. Não era sempre, mas já aconteceu. Não era sempre. O Rio Grande tinha um timaço. Eu costumo dizer para os meus amigos, eu gosto muito de futebol, sou São Paulino, curto muito futebol, e eu falo para os meus filhos, para os meus amigos, que eu conheci inúmeras pessoas da Pedreira e do Rio Grande. Aí quando eu digo Rio Grande, Vila Lopes, né? Sim. Porque também não tinham tantos bairros como hoje. Não tinha. A Vila Lopes já tinha na época, enfim, mas... eles eram craques de bola, jogavam muita bola. Que hoje jogaria no lugar de qualquer um desses aí que dizem ser os astros do futebol. Torcia de domingo ali o estádio, né? O campo ficava lotado, era maravilhoso. Tinha um clube, o Clube da Pedreira. Como era o nome? Chamava o Clube da Pedreira. Era um clube que no início era um clube destinado aos funcionários da Pedreira, porque a Pedreira, eu não sei se você deve saber, mas muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem,
era um bairro construído ali pela Prefeitura de São Paulo para abrigar os funcionários da Prefeitura que trabalhavam na pedreira. Então era meio que fechado, tinha até uma cancela. Então quem extraía essas pedras era a Prefeitura de São Paulo. E ela criou esse bairro para poder abrigar os funcionários. Então lá era um bairro... Quase como o Euclora, assim. Exatamente. Perfeita colocação. Entendi. Igual ao Euclora. Então naquela época... o bairro já era mais avançado porque ele era mantido pela Prefeitura de São Paulo. Então, para você ter uma ideia, o bairro tinha uma ambulância. Olha! Uma ambulância. Essa ambulância atendia ali os moradores e levava, sabe para onde? Para o hospital em São Paulo. Se eu não me engano, era o Hospital do Servidor Público e o Menino Jesus. Nossa! Eu cheguei aí algumas vezes. Que bacana. Era muito estruturado. E tinha um clube que era para comemorações, festas, eventos. Sim. E aí começaram a ter, na minha época chamava baile, né? Muita gente vai achar que eu sou velho falando essas palavras. Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Tinha os bailes, né? E era um lugar assim muito frequentado, inclusive pessoas de Ribeirão, de Rio Grande da Serra que iam para lá. Muitos se casaram, rapazes e meninas, independente, se casaram, né? E era um lugar muito, muito gostoso de se viver. A minha infância foi estudando. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Sim. 7 anos eu ia para a granja, tinha uma granja lá do Seu Pedro, que era um pouquinho mais para frente, onde é a Vila Nil ali para a direita. Sim, sim. Tinha o Seu Pedro e depois... Na Estrada do Caracu, não é? Não é, a Estrada do Caracu é para a esquerda. Isso. Ele é mais para a direita, era mais ali... Quando você chega na Vila Nil, eu esqueci o nome... Bom, você chega assim, e que tem a Caracu para a esquerda e para a direita que vai para as 7 Pontes. Sim. Era bem naquela curva ali, tinha uma granja de São Pedro. Então, eu trabalhava lá, lavando ovos das galinhas, tirando matinho, mas me dava um recursinho e eu entregava tudo na mão da minha mãe, né? Pegava o recurso, dava na mão, aí minha mãe me dava uma moedona, daquela antiga, acho que era de um real, não lembro. Moedona, e aí eu ia na pedreira, tinha um lugar lá que era a quitanda do Zé Gasolina, grande querido, infelizmente já partiu, a família inteira, muito queridos. Eu ia lá comprar doce, e assim, uma infância gostosa. Sim, esconde-esconde, brincando em rios, subindo em árvore. Engraçado que são coisas que hoje eu não deixaria o meu neto... Eu não tenho neto ainda, né? Porque ele é estou esperando, os meus filhos ainda estão na produção aí. Mas assim, eu não deixaria os meus netos fazerem o que eu fazia, de subir em árvore, pular em cipó. Mas engraçado que ninguém da minha geração morreu daqui. Não morreu. Teve umas fraturas, os olhos roxos. Os olhos roxos. É doce. Cara, 4, no máximo 5 décadas, e a pedreira mudou demais, né? Tem visitado a pedreira, não? O meu cunhado ainda mora lá. Eu casei com uma menina de lá, né? Que é minha esposa há 35 anos. Parabéns para ela. Qual é o nome dela? Rosange. Da família Borba. Me apaixonei por ela e namoramos, casamos, tivemos 2 filhs. Estamos há 35 anos juntos. Sim. Foi a minha base de vida. Aquela coisa, né? Se você não encontra uma pessoa que se encaixe com você, que te apoie, que seja a tua estrutura, é muito difícil você ter uma carreira de sucesso, tanto profissional como de família, como sentimental, né? Sim. Falando como homem, a mulher é a base, né? Ela é a estrutura. Eu sou cristão. É verdade, eu sou cristão e atualmente eu estou como cristão, né? Eu fui há algum tempo separado a pastor, mas eu não atuei como pastor. Eu atuei um tempo, mas como eu estava na iniciativa privada, não dava tempo de ser um pastor dirigente de igreja. Entendi. Eu segui a minha fé como cristão evangélico e como um pastor da minha família, dos meus amigos e do dia a dia. Eu decidi ter esse lema de fé e de vida que tem sido muito bom. Sim. E a Bíblia, ela fala que quando Deus cria a mulher, Ele cria para ser auxiliadora. É bem interessante esse trecho, não é? Porque as pessoas acham que a mulher ser uma auxiliadora significa que ela é menos que o homem. Mas isso não tem nada a ver. Quando você pega
no original do hebraico. A Bíblia foi escrita no hebraico, depois foi para o grego, hebraico, aramaico, grego, depois latim e outras línguas. Quando você pega a origem da palavra auxiliadora, significa aquela que tem condições de te apoiar e de te socorrer. Sim. Não é qualquer pessoa, é alguém que Deus criou e falou assim, você vai ser a estrutura do homem. E é uma coisa tão interessante que Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, quer dizer, a mulher, ela complementa, ela não é nem mais nem menos, ela é meio a meio, ela complementa o homem. Então, quando você encontra uma mulher bem estruturada, psicologicamente, espiritualmente, você progride. Só se o cara for meio roda presa, né? Tem uns caras roda presa aí. Eu quero entrar num tema aí, porque você entrou, foi você que entrou, não fui eu, claro, até no termo de religiosidade, mas no último Dia da Mulher, Internacional da Mulher, nós tivemos um post que falou muito na internet. Eu, como homem da internet, tenho que falar isso aqui. Foi um tal de pastor Gilson, não, é Frei Gilson. Frei Gilson, conheço. Que ele colocou... Sei quem não, conhece ele? Não. Não, só assim, na internet. Esse cara é uma besta humana, né? Porque eu não vi o que ele falou. Ele colocou a mulher como serva do homem. A mulher tem que ser serva, tem que obedecer o que o homem manda. Não. Porque ela saiu da costela dele e ela deve ao homem todas as... E não é ele que diz, segundo ele, né? Não é ele, é a Bíblia que diz, é Deus que diz. Aquilo foi de uma arrogância, de uma... Não chega a ser masculinidade, que isso aí não tem nada de masculinidade. Isso aí tem mais a ver com aberração, né? Olha, Noel, eu soube do burburinho, eu não acompanho muito internet. Sim. Eu acompanho internet assim, eu assisto o seu podcast, o Dedo de Prosa, o Inteligência Limitada, e também eu escolho o programa, porque às vezes você tem um podcast, mas nem todo mundo que vai é muito legal. Sim. Você escolhe ali, né? Mas enfim, eu ouvi esse burburinho, mas não sei exatamente o que ele falou. Mas eu sei o que diz a Bíblia. Sim. E eu vou te dizer, não é a minha opinião, é o que diz a Bíblia. A Bíblia fala assim que no 6º dia Deus criou o homem. Ponto. Criou o homem. Quando Deus cria o homem, ele logo após fala assim, ele olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Vamos criar uma auxiliadora. O problema é que a linguagem usada por Moisés para escrever isso há milhares de anos atrás e tal, não é a mesma linguagem de hoje. Sim. Então você imagine o seguinte, Noel, se hoje eu falar assim para você, beleza, Noel, é uma gíria, fala, beleza, Noel, o que você vai entender? Que está tudo bem, né? Sim. Mas se alguém falasse beleza há 2000 anos atrás, beleza? Ou se falasse em um outro lugar, beleza é bonito. Não, estou falando que beleza é que está tudo bem. Uhum. As palavras, elas, quando foram escritas lá no Antigo Testamento, você pega lá o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, o Antigo Testamento, os livros dos profetas, poéticos, etc. Elas foram escritas em hebraico, aramaico, depois veio para o grego, para o latim. Você vê a distância? Sim. É muito grande. Quando Deus fala em auxiliadora, Ele está dizendo, aquela que eu criei para te completar. Não é uma auxiliadora do estilo assim, faz isso para mim. Não é nada disso. Sim. É a que completa uma pessoa. Sabe quando você precisa ser completado? Entendi. Deus fez o homem e viu que era bom. Deus não errou na feitura, quando Ele fez o homem. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele entendeu que teria que haver uma mulher. Uhum. Por quê? A junção do homem e da mulher gera o quê? Multiplicação, gera filho. Sim. Um não faz sem o outro. Quer dizer, hoje tem aí, eu não quero entrar nas questões de ciência, estou falando do natural. Uhum. Um precisa do outro para gerar vida. A mulher gera vida. Sim. É ela que gera dentro dela. Então a mulher, ela é auxiliadora no sentido que ela completa. Ela é igual ao homem. Quando eu falo igual ao homem, eu também estou dizendo o seguinte, o homem tem uma força biológica diferente da mulher. Sim. A mulher tem uma forma de interagir diferente do homem. A mulher é diferente do homem, o homem é diferente da mulher. Isso não faz nenhum nem outro inferior. Sim. E outra coisa importante de se dizer, rapidinho para me aprofundar nisso, foi um estudo que eu fiz esses dias. De onde Deus tirou a mulher, segundo a Bíblia, que parte do corpo do homem Deus tirou para fazer a mulher, para criar a mulher? A costela? Costela, perfeito, a costela.
Deus retira da costela. Deus não faz nada por acaso. Deus, ele é perfeito. Ele não faz nada, não tem acasos com Deus. Deus faz tudo pensado. Eu fui ver na medicina qual é a função da costela no corpo humano. Olha que loucura. Parece que aqueles caras que ficam lendo o diário oficial para ver as publicações. Entendi. Tem gente que lê o diário oficial, né, do Estado para saber o que aconteceu. Eu quis saber qual é a função da costela no corpo humano. E aí, segundo alguns médicos, cientistas, eles disseram o seguinte, que a função da costela é proteger os órgãos vitais. Sim. Olha que coisa maluca. Coração, pulmão, sim, órgãos vitais. Será? Agora eu estou indo para o lado poético. Não está escrito exatamente isso na Bíblia. Entendi. Mas será que quando Deus tirou a mulher da costela do homem, ele não fez a mulher nesse intuito de ser aquela que protege o homem, que protege as coisas vitais da nossa vida? É aquela que completa você, entendeu? Entendi. Um homem sem uma mulher que proteja, eu acho que o papel da mulher é até muito, muito grande nisso. É proteger. A costela protege. E eu entendo que ela completa o homem completa a mulher. Um não é mais que o outro para Deus. Os dois são filhos de Deus com papéis definidos nessa terra. E são papéis diferentes. Sintetizando então... Nenhum é maior que o outro. Sintetizando então, é que você diz que é um ser humano e merece respeito. É igual, não. Ser humano, quando Deus criou homem e mulher, ambos são seres humanos. Sim. Não tem diferença de ser humano. As diferenças são só biológicas. Sim, mas quando eu digo, ou qualquer um diz, ou como o Frei disse, eu não vi o que ele disse, que você tem que se submeter a alguém, então significa que alguém é maior que você. Nesse sentido, você está dizendo que não. O que eu estou dizendo é assim, por exemplo, eu sou casado há 35 anos. Algumas vezes eu falei para minha esposa assim, olha, vamos fazer desse jeito? E ela falou, eu não quero fazer desse jeito. E eu falei, olha, eu gostaria que fosse desse jeito. E ela abriu mão. É normal. Ou outras vezes, ela falou, Sérgio, vamos fazer desse jeito? E eu falei para ela, olha, eu prefiro não fazer. E ela falou assim, mas eu gostaria que você fizesse. E eu falei, tá bom, abri mão. Então eu acho que essa questão de quem faz, quem manda, não existe. Eu acho que num casamento, os dois cedem, os dois entendem quais são seus papéis. Eu acho muito feio também, Noel, agora eu vou dizer uma opinião minha, não é Bíblia nem nada. Eu acho muito feio também uma mulher, ela se colocar assim, querer humilhar o homem, entendeu? Entendo. Ela às vezes quer gritar, falar, humilhar, como acho errado o homem fazer isso com a mulher também. Sim. É que o homem, infelizmente, na cultura latina, ele acaba sendo o mais agressor, o mais abusivo. Mas tem muita mulher que também, às vezes, ela tem esse papel de querer atropelar aquele momento do homem. Eu acho que está tudo errado isso que acontece. Eu acho o respeito, que o certo né? é o respeito. Eu estou há 35 anos casado por dois motivos aqui que eu vou te dizer e dizer para todo mundo. O primeiro motivo, Deus. Um casamento sem Deus tem prazo de validade. Qualquer um. Não existe um casamento bem sucedido por um longo tempo sem Deus. Tem casamentos aí que são ficção, historinhas, casamento de Instagram, de rede social, tem bastante, mas casamento, só com Deus. Esse é o primeiro ponto, e o mais importante. E o segundo, os dois têm que aprender a se perdoar, a tolerar alguns defeitos um do outro, e eles têm que aprender a ceder. Se você não ceder, não tem casamento que aguente. São duas coisas que eu dou como conselho. Eu estou 35 anos casado, tenho dois filhos, um de 34 e o outro de 26, casei com 21 anos. Entendi. E deu certo. Sim. Mas tive erros, tive problemas, ela também. Nem dá, né? Deus mudando muita coisa, corrigindo e mudando, ajudando, e eu e ela cedendo. Então acho que a Bíblia fez um papel assim.
extrapolando o casamento, que parabéns para você e para ela, mas extrapolando o casamento no sentido de humanidade mesmo, no sentido de sociedade, sim. ainda perece esse negócio de que o respeito é a base de tudo, né? Você precisa respeitar não só a opinião, como os outros. O teu próximo não é aquele que está do teu lado, aquele que está longe de você, não precisa ser esse respeito, não precisa ser recíproco. Sim. Jesus fala sobre o próximo. É muito interessante essa palavra sobre o próximo. Num certo momento, um judeu fariseu que tinha intenção só de acusar Jesus ou de pegar algum erro dele, alguma falha para poder acusá-lo e, enfim, prejudicá-lo. Ele pergunta para Jesus quem é o próximo, porque Jesus fala para ele que os 2 maiores mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Sim. Isso é bíblico. Olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele pergunta, quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta. Quem é o seu próximo? E Jesus conta uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Ele conta que um samaritano está descendo numa rua e ele encontra caído ali, provavelmente um judeu, que havia sido roubado, espancado, e ele estava nu no meio da rua. Passa por ele um levita, que era uma pessoa do povo de Israel, que estava lá no templo, olha, desvia e vai embora. Passa um outro judeu por ele, também olha, desvia e vai embora. E passa esse samaritano, e propositalmente Jesus fala samaritano, vou te dizer por quê, cuida dele. Na época os remédios eram azeite, vinho, pega o azeite, passa nas feridas dele, coloca no cavalo, leva para uma hospedagem, coloca ele na hospedagem, chama o homem da hospedagem e fala assim, está aqui 2 denários, que era a moeda que seriam 2 dias de serviço de um trabalhador da época, cuida dele, eu tenho que sair, quando eu voltar, se tiver algum gasto a mais, eu pago. Aí você fala assim, qual é a lógica dessa parábola? Samaritanos e judeus eram adversários de sempre. O que Jesus estava dizendo ali? Que o seu próximo é aquele que precisa de você, independente de quem ele seja. Talvez, Noel, eu não goste de uma determinada pessoa, eu não goste, por N situações. Mas se ela precisar de ajuda, eu tenho que ajudá-la. Eu não posso desampará-la. E mais ainda, eu tenho que respeitar todas as opiniões. Eu não sou obrigado a seguir as opiniões. Sim. Mas eu respeito as pessoas. Então Jesus demonstrou quem é o próximo. A gente não ama só quem nos ama. A gente ama a todos. Esse é o sentimento cristão, que é difícil. Bacana. Não estou dizendo que eu sou 100% isso, não. Sim. O que eu estou dizendo é que Jesus nos mandou fazer isso e eu procuro fazer. É amar aquele que não me ama. Porque amar quem você ama é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil, né? Então é isso. É verdade. Vamos voltar lá. Nós fomos por uns caminhos aí tortos, aí até falamos sobre o freio, mas tá voltando lá atrás. O que te levou à política? Porque eu me lembro que você, no primeiro mandato do Kiko, Sim. Você estava na prefeitura, Sim. Não como secretário, mas um cargo, era secretário de governo, não era? Isso foi um momento, só muito rápido. O que me levou à política, eu era bem novo na época, tinha acabado de casar, eu casei com 21 anos, Sim. Tinha acabado de casar, e eu tinha muito aquela coisa do jovem que vai mudar o mundo, né? Sim, Todo mundo pensa isso, né? Com certeza. E aí eu não digo cooptado, mas assim, eu fui apresentado para algumas pessoas da cidade, que eram figuras políticas, e acabei entrando em campanhas políticas. Sim. Tipo aquelas coisas de revolução, não digo revolução no sentido da revolução, como a gente fala de revolução de esquerda ou de direita, não é isso. Não, aquela coisa revolucionária, eu quero mudar o mundo, sonhos, etc. E o meu primeiro contato político na época foi com o ex-prefeito José Teixeira. Fiquei numa campanha política, eu não entendia absolutamente nada de política, eu vestia uma camisa, mas não entendia nada. Mas você era engajado. Eu era engajado. Eu sempre fui engajado em tudo, não é? Não sei se infelizmente você vestia a camisa. Eu visto a camisa, onde eu tiver, eu brigo e tal.
Mas eu também, hoje, aprendi a reconhecer o que eu fiz de errado, o que eu errei. E até pedir perdão, desculpas, falar que eu errei. Antigamente eu era mais arrogante. Sim, mas isso o tempo vai mudando a gente. Isso é parte do caminho, né? É parte da nossa trajetória. Eu me engajei ali com ele. Ali foram coisas assim, bem pequenas e tal. Não foi tão pequeno. Não, com o Zé foi. Aí eu fiquei com ele. Com o Zé. Fiquei um tempo com ele na prefeitura, aí não deu certo. Saí, fui trabalhar. Trabalhei em alguns outros lugares. Trabalhei numa revista de Ribeirão Pires, um jornal e revista chamado... Era Cidade de Ribeirão Pires, era do Frederico Loma, esqueci o nome. Olha, teve várias, né? Trabalhei lá, depois fui trabalhar em Mauá, fui trabalhar em vários lugares. A política começou mais séria para mim no segundo mandato do Kiko. No segundo? No segundo, do prefeito Kiko. Que engraçado, né? Porque, assim, eu me recordo, é bem vivo na minha cabeça, que naquela época lá, no primeiro mandato do Kiko, tinha aquela questão do baixo clero, do alto clero. Você lembra disso? Que tinha 6 pessoas que o Papa era o Kiko, tinha 6 pessoas abaixo, 6, 7 pessoas abaixo que faziam e tinha o baixo clero. Muitas pessoas diziam que você estava lá, no alto clero. Quer dizer, outros diziam, ele está no baixo clero, mas não, ele tem poder na decisão. No primeiro mandato do Kiko, foi quase nada. Você sabe quando começou? Eu estava trabalhando no setor gráfico. Olha pra você ver, minha vida assim foi... Eu fui para várias direções até chegar no caminho, né? É mais ou menos assim. Quando o seu caminho está alinhado com a vontade de Deus, dá certo. Quando o seu caminho não está alinhado com a vontade de Deus, mesmo que você chegue ao sucesso, vai ser um fracasso. Mas você deve concordar que o primeiro ano do Kiko foi uma revolução em Rio Grande, foi um grande boom, né? Porque a cidade que tinha um jeito de vilarejo, que tinha uma coisa, parecia uma vila de Ribeirão Pires, tomou de repente em 2, 3 anos um assombramento, né? Sim. Começou a ter ruas principais, sim, começou a ter lugares, começou-se a trabalhar, a associação comercial que eu fazia parte, também a gente trabalhou bastante disso, mas a gente via começar um senso de organização. Sim. Antes não era uma cidade. Sim. Tinha uma alcaide lá, sim, tem uma diferença entre alcaide e prefeito, sim, as pessoas não sabem, mas tem uma diferença. Sim, tinha uma alcaide lá, mas não era uma prefeitura organizada em grupos, sim, com grupos daqui, grupos de lá, pensando um pouco no futuro, que sim, embora a gente reclame um pouco que não se pensa no futuro da nossa cidade de Rio Grande da Serra, mas eu me lembro que nessa época começou a aparecer, a associação comercial que não tinha tanta relevância passou a ter, sim, nós passamos a ter um teatro, era pequeno, úmido, mas passamos a ter, nós passamos a ter uma praça principal que nós não tínhamos, sim, passamos a ter, nós começamos a tomar fôlego de cidade. Verdade. Esse boom... Asfalto. Bom, nem asfalto vamos falar de outras coisas, exatamente. Eu dentro dessa, concordo totalmente com você, Noel, na minha opinião, sempre vou expressar que é a minha opinião, sim, a minha opinião, os 2 maiores prefeitos de Rio Grande da Serra foram o Kiko e o Maranhão, na minha opinião. Sim. Os 2 maiores que eu digo, quando eu falo prefeito, quero separar bem as coisas. Trabalho. Sim. Porque tem gente que leva para o lado político, da briga política, da ideologia. Eu não estou levando para esse lado, estou falando como gestor, trabalho. Sim. Alguém vai ouvir e falar, Sérgio, mas ele roubou, não sei o quê. Não sei. Se ele roubou é um problema dele, do Ministério Público, de você. Eu nunca vi, eu não sei. Eu não participei, nunca vi, não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que quando o Kiko ganhou e ele entrou, ele foi prefeito de Rio Grande, ele fez uma revolução, como você fez. Sim. Como você falou. E assim, o Kiko, na minha opinião, ele foi o responsável pela infraestrutura da cidade. Contra fatos não há asfalto, né? Ele criou a possibilidade de Rio Grande crescer. Sim. Coisas que a gente nunca tinha visto aqui. A gente era cidade de paralelepípedo. A gente era cidade de terra. Sim. E aí, de repente, você chegava lá e via asfalto. Quando eu vi o asfalto aqui em Rio Grande a primeira vez, eu fiquei encantado com aquilo. Porque eu falava, nossa, minha cidade... Tinha muito aquilo, não sei se você teve isso, eu tinha muito aquilo de comparar Rio Grande com Ribeirão. De não querer, como se diz assim, eu não gostava de perder para Ribeirão.
Ah, tá. Não que eu amo o Ribeirão, tenho muitos amigos. Eu nunca pensei Eu nisso. pensava assim, tipo, pô, minha cidade não tem, Ribeirão tem. Ribeirão sempre foi uma cidadezinha que tinha tudo, que era bonitinha, blá blá blá. Então, quando eu vi o asfalto, falei, nós estamos parecendo o Ribeirão, minha opinião naquela época, uma coisa bem simples, mas enfim. O Kiko fez isso, ele deu esse boom, ele deu estrutura. E o Kiko, ele trouxe inteligência na gestão. Porque antes dele, a gestão era composta de pessoas que tinham pouca criatividade no município. Ele trouxe pessoas capazes para trabalhar do lado dele, não todos, mas pessoas muito capazes. Eu acho que a palavra gestão se encaixa bem nisso aí. Gestão. Teve um choque de realidade, as associações cresceu e tal, a presidente era a Vera Lúcia Munhoz, e nós fomos no jantar em Mauá. Chegamos lá na pizzaria, todos os presidentes, e aí o Dr. Zoio, que Deus o tenha, já se foi, o Dr. Zoio falou assim, Noel, acha um restaurante em Rio Grande e vamos fazer a próxima reunião em Rio Grande. E a Vera olhou assim pra mim, como se, sabe, aquele negócio. Aí o Luiz, que é meu amigo, mas é um filho da puta, eu posso falar assim, porque ele é. Ele falou assim, que Rio Grande lá tem padaria, quanto mais... aquilo me ofendeu, por isso que quando você falou comparar Ribeirão a Rio Grande, pra mim não tem comparação. Ribeirão já está num estágio bem maior e nós estamos aqui embaixo. Nós estamos tentando criar alguma coisa que começou com o Kiko. Aí eu virei para ele assim, e o arrogante da forma que eu era, eu falei, pois você vai no restaurante em Rio Grande da Serra, você vai almoçar, vai comer bem, e depois você vai levantar a sua bunda quadrada, tapar um pouquinho da boca, e quando falar em Rio Grande da Serra, ter respeito. Claro. Porque lá é um município. Quando lá for um bairro, quando lá for uma oca, você pode falar. Mas existem pessoas que moram lá, que criam lá, que ganham sua vida lá e que merecem respeito. Não é a Vera. A Vera era a presidente e falou, bateu palma para mim. Então nós criamos, a associação fez o primeiro jantar, eu não sei se vocês estavam juntos. Onde você fez o primeiro? No Rena. No Rena, lembro. Renato, Rena. Então fomos lá, Renato, ajudamos, arrumamos cadeira para ele, fizemos lá, vieram todos os presidentes do ABC, de São Caetano e tal. Legal. E eles vieram aqui, a gente fez uma... né? Então eu tenho uma coisa para te contar interessante, e dentro desse perfil que você falou. Sim. Eu sempre tive muito orgulho de Rio Grande. E eu queria que Rio Grande tivesse coisas bonitas e belas para apresentar para os meus amigos de fora. Eu sempre tive muitos amigos no ABC, São Paulo. E quando inaugurou a cafeteria Cravo e Canela, na época do Valtinho, que está em Mauá, se ele ver esse vídeo aí, um abraço. Gosto muito do Walter, está num outro ramo de negócio agora, outro segmento, mas está lá em Mauá, ele mora em Mauá, gosto muito dele. Quando ele abriu o Cravo e Canela, não sei se você vai lembrar, a gente tomou muito café lá. Sim, sim. Aquela coisa bonita, aquele café expresso, cappuccino, aqueles doces, bolinhos. Eu fiquei super orgulhoso. A primeira coisa que eu fiz foi trazer amigos para tomar café comigo. Eu falava assim, tinham pessoas, né, na época eu trabalhava na prefeitura, eles falavam assim, Sérgio, vamos tomar um café? Vem para cá. Eu falava, não, vem em Rio Grande, toma um café comigo. Aí ele achava que ia tomar na prefeitura. Sim. E eu marcava no Cravo e Canela. Aí eles falavam assim, nossa, eu não sabia que tinha um lugar desse assim. E a Praça Lídia Polônia, que foi assim, quando fizeram a Praça Lídia Polônia, de frente, nossa, foi demais. Foi demais. Eu sempre tive esse orgulho, sabe? Como você lembrou do Rena, muito bem lembrado. É um ícone pioneiro, né? Um batalhador, um cara que merece todo o nosso respeito. O Cravo e Canela foi um momento muito legal de Rio Grande, assim, sabe? Eu me senti orgulhoso. Vamos dizer, se o Rena era a tradição, ou eram as coisas que Rio Grande tinha, o Cravo e Canela mostrou-se a inovação. O novo mundo chegando. Maravilhoso. E foi muito legal, foi muito... Nós tivemos essas emoções. Eu tenho isso de Rio Grande. Quando eu falo para você que eu nasci em Rio Grande, hoje eu não moro em Rio Grande, hoje eu moro em Santo André. Mas as minhas raízes estão aqui, não tem jeito. Eu tenho os meus amigos, família, e eu sempre tive muito orgulho da cidade. Eu sei que muitas coisas ruins que aconteceram na cidade não foram pelo povo nem pela cidade em si, mas foram por pessoas em determinadas posições que tomaram decisões erradas e que depois geraram lá consequências ruins. Mas assim, quando eu vou voltar no Kiko, o Kiko
para mim, foi um grande prefeito para Rio Grande da Serra. Não vou nem falar de Ribeirão, não quero falar de mais nada, Rio Grande. Só para complementar isso aí, que você vai poder falar, mas só para complementar isso aí, eu falo que Rio Grande é muito parecido com o país, com o Brasil. Porque o Rio Grande tem uma potencialidade, tem reservas naturais. Queria falar sobre isso. Reservas naturais, que nós sabemos também que você foi presidente do CONDEMA. Rio Grande tem uma história fantástica. O imperador passava por aqui. Sim. Então tem um acervo histórico muito legal. Verdade. E Rio Grande tem muitas coisas, mas são sempre coisas potenciais, que é igual ao país. Embora outros tenham, a gente pode comparar com outros países, com outras coisas, mas a gente só consegue ver as potencialidades. É como se fosse Desculpa te interromper. Não interrompeu, foi um acréscimo bem interessante, até para que eu possa te falar assim como você comparou o Rio Grande a um país, eu quero comparar o Rio Grande a um carro potente. É uma Ferrari, mas precisa ter o piloto. Porque eu mesmo, se eu pegar hoje um carro de Fórmula 1, eu sou um bom motorista, mas se eu pegar um carro de Fórmula 1, como é que eu vou dirigir? Muito mal. Não. Você é ecologicamente perfeito, não, você é o homem do carro a bateria. Eu vejo aqueles pilotos de Fórmula 1, do jeito que eles tiram o volante, aquelas tecnologias, enfim. Então precisa ter um piloto. Nos momentos em que Rio Grande teve um piloto bom, ela voou. Sim. Então você pega o primeiro momento do Kiko, ela voou. E aqui, quero deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo, que eu não estou fazendo nenhuma crítica aos outros prefeitos. Eu estou dando a minha opinião sobre esses dois que eu conheci pessoalmente, trabalhei pessoalmente. Sim. Com os outros eu tive passagens pequenas, nem trabalhei, ou foram passagens insignificantes que não dá para trazer. Mas a história está aí, as coisas ainda estão aí, não é? Mas o Parque Linear ainda continua aí. Esses dois são diferentes, e o Kiko deu toda essa infraestrutura. Ele era jovem, advogado, cheio de vontade, cheio de força, inteligente, já tinha sido vereador, conhecia mais ou menos como funcionava a máquina pública, que você tem que conhecer, e aí ele dá esse boom, asfalto e um monte de coisa, praça, etc. O Maranhão, também eu vou pegar o Maranhão aqui, quero deixar bem claro, gestão. A gestão dele, e também não quero aqui colocar pessoas que estavam com ele, estou falando a gestão do prefeito. Ele trouxe para Rio Grande, como a estrutura estava pronta que o Kiko deixou, ele conseguiu trazer outras grandes realizações. E aqui não estou dizendo que tudo o que ele fez veio do Kiko. Parte do que ele fez, na minha opinião, o Kiko plantou e ele colheu. Sim. E a uma outra parte maior, ele mesmo plantou, ele mesmo colheu. Sim. E ainda deixou para o próximo colher, só que o próximo acabou, acho que não colhendo. Mas eu pego, por exemplo, o Maranhão, que, assim, dentre muitas coisas, eu vou falar de duas coisas, eu vou falar de três, que eu participei. Parque Linear, lindo, tinha brinquedos importados ali. Ali tinha um brinquedo que veio de Portugal, que é aquela aranha, aquele de cordas. Sim. Tinha coisas ali absurdas que nós nunca tínhamos visto. É coisa que a gente via em Santo André, São Caetano, São Paulo, São Bernardo, enfim. Ele fez um parque linear muito lindo, que eu acho até que a gente aqui no município não valoriza tanto. Não valoriza nada. Eu acho que... É porque o viés é outro, mas enfim. O teatro... o nosso teatro é maravilhoso. Eu não sei como está hoje, mas era maravilhoso. Eu tinha muito orgulho do nosso teatro. Nós temos celeumas aí sobre o teatro. Falam que foi mal construído, que coisas... Um teatro lindo, pintura do Cobra, que é um artista internacional. Você sabe que aquela frente... Sim. Pintura do Cobra. Cara, o Maranhão colocou ali um teatro lindo. De novo, estou focando no que ele fez, como fez. Não estou aqui dizendo sobre nada além do que o trabalho, a gestão. E ali foi demais, um teatro assim que foi lindo para Rio Grande. E tem um outro ponto icônico que poucas pessoas sabem, eu vou falar aqui. A estrada do Rio Pequeno, ela foi asfaltada na gestão do Gabriel Maranhão. Sim. E era eu não lembro se era uma contrapartida do Rodoanel, mas era uma obra que estava atrelada ao Rodoanel. E essa empresa que iria fazer o asfalto, ela veio com um projeto de um asfalto muito fininho, era praticamente um vicinal. E o Maranhão era engenheiro.
Rio Grande deu sorte com isso. O Rio Pequeno e o Parque América nem sabe disso, eu vou contar. Como ele é engenheiro, né? Ele viu aquilo e falou, não, esse aqui é muito fininho, tem que ser diferente. Aí eu não sei como ele fez, mas assim, base maior e blá, blá. E a empresa falou, então não vou fazer, meio que pressionou o prefeito, eu estou aqui para fazer, se você não quer eu não faço. E ele brigou, aquilo ficou parado um tempo, pessoas usaram isso politicamente de maneira errada, só politicamente para querer atacar, tirar algum proveito político, uma vantagem política. Tá bom, ele ganhou e foi feito o asfalto do jeito que tinha que ser. Eu não sei como está hoje, mas eu fiquei aqui anos e esse asfalto não tinha um buraquinho. Hoje provavelmente já deva ter. Coisinhas. Mas se fosse o asfalto principal, aquele primeiro, não teria mais asfalto. Sim. Não seria asfalto. Coisas que o Parque América e o Rio Pequeno nem sabem. Então, eu acho assim que esses dois prefeitos, se eu fosse colocar realizações, foram os dois melhores prefeitos que Rio Grande já teve, na minha opinião. Nessa integração com a prefeitura, você chegou a ocupar alguns cargos importantes, né? Eu acho assim que são cargos fundamentais. Na cidade 100% manancial, que a gente gostava de falar 100% manancial. 100% manancial. Você chegou a ser presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente. CONDEMA. E aí, conta um pouquinho sobre isso aí. Foi uma coisa que eu briguei, na verdade. Quando você fala assim de cargos, por exemplo, eu nunca fui secretário da Prefeitura de Rio Grande da Serra. Nunca tive o cargo de secretário. Quando eu tive uma pequena passagem na gestão do Carlão, como não era secretário de governo, era secretário de governo, mas tinha uma outra nomenclatura que foi criada na época. Mas foi muito rápida, logo ele teve o assassinato, teve toda aquela tragédia, e aí quando entrou o novo, assumiu o presidente da Câmara, eu pedi demissão, não quis continuar com ele, fui embora. Eu não fui mandado embora, eu pedi para ser. Embora as pessoas falem, você ia ser, tudo bem, mas eu pedi para ser, não esperei isso. E eu nunca tive o cargo de secretário, nem com o Maranhão, nem com o Kiko, nem com ninguém. Eu sempre tive cargos de segundo e terceiro escalão, cargos técnicos de assessoria. Quando nós tivemos uma boa parceria, você estava na associação comercial, e eu criei o CONDEMA, foi uma briga minha, uma coisa pessoal minha. Porque eu olhava assim, falava assim, olha, a área de saúde eu não entendo, não vou tocar e nem tenho acesso. A área de educação também não entendo, não vou tocar, não tenho acesso. A área de obras, muito menos. O que eu gosto, o que eu posso trazer para Rio Grande? A parte de meio ambiente. Mas o meio ambiente aqui era visto como algo que barrava o crescimento da cidade. É visto, né? E eu olhava o meio ambiente, as leis ambientais, como uma forma de fomentar negócios na cidade. Por quê? Quando nós começamos o CONDEMA aqui, nós criamos o CONDEMA, você lembra disso, você estava junto comigo. Sim, posso dizer que nós criamos juntos, porque foi uma criação do Executivo, mas você participou dentro do CONDEMA. Sim. Criamos a Lei Municipal do Meio Ambiente, você lembra disso? E criamos a Secretaria do Meio Ambiente, mas eu não era o secretário. Você lembra disso? Lembro. Eu fiz a criação, fazia as reuniões, eu não era o secretário era outro, não importa aqui quem ele era, mas enfim. Já faleceu, inclusive. Já faleceu, inclusive. Mas enfim, era um amigo até. Era o Ejaro. O Anderson Guijarro. Ele era meu amigo, mas assim, ele era o secretário. Sim. Mas o prefeito Kiko, na época, falou para que eu tocasse essa parte mais técnica e deixasse a parte política com ele. Eu falei, ótimo, perfeito para mim. Então, eu tocava isso. Rio Grande da Serra deu a sorte de estar na Bacia Hidrográfica Binnings, porque na época estava sendo criada a lei específica da Binnings, a 13.579 de 2009. Participei de várias reuniões, nossa senhora, nem falo. Eu estou contando mais aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu estou contando o Padre Nosso do Obrigado. Que isso. Eu já sei. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, elas não sabem, é interessante elas saberem sobre isso. Entendi. Então, naquela época, Noel, que você acompanhou ao meu lado, junto comigo, eu me especializei nessa lei. Por quê? Eu entendia que essa lei ela não estava vindo para bloquear, para barrar ou para travar o crescimento do município, mas ela estava trazendo normas legais para que o município pudesse crescer de maneira legal, organizada. Sim.
de certa forma, até sustentável. Total sustentável. Porque uma das grandes conquistas desta lei foi que as áreas que já existiam não seriam demolidas, construções iriam ser regularizadas. Não estou dizendo de invasões. Sim. Construções irregulares. O que são as irregulares? Aquilo que ainda está na gleba, que não está desmembrado, que a pessoa comprou, o terreno era do pai dela, ela construiu no fundo. O crescimento desordenado, não é a invasão. Eu sou contra a invasão. Total contra a invasão. Eu sou a favor de proteger o patrimônio privado, o seu patrimônio. Ninguém tem que entrar na área de ninguém. Mas tinha muita gente honesta, séria, trabalhadora de Rio Grande, que tinha áreas irregulares. E pela lei lá da década de 70, acho que é 76, 77, era demolir, era tirar. E a lei específica da Billings dizia assim, não, pode regularizar desde que você compense aquilo que foi cortado, enfim. Obedeça os trâmites da lei. Exatamente. E os trâmites da lei beneficiavam a bacia hidrográfica Billings. Sim. Então, essa lei, ela foi fantástica. O grande problema é que os gestores de meio ambiente da região, os gestores públicos de meio ambiente, não se aprofundaram nela. Então, eles sempre ficavam à mercê de achismo. Ah, eu acho que não pode, eu acho... Só que quando você pegava a lei, por exemplo, você olhava lá as sub-áreas e falava, peraí, essa área aqui que ninguém fez nada, ela é uma sub-área de ocupação controlada, então o lote mínimo aqui é 250 metros. Poxa, aqui dá para fazer uma série de coisas, porque o grande problema é o lote mínimo, que a lei travava colocando lotes de 7.500, 5 mil metros. E se colocava muito que do uso urbano, porque a gente precisa falar também sobre isso. Sim. Porque muitas das áreas de Rio Grande, elas foram desocupadas, as famílias foram embora, mas as áreas já eram ocupadas. A natureza tomou conta de novo, mas elas já eram ocupadas e tinham registro em cartório. Isso os ambientalistas nunca engoliram muito, né? Porque tinha o Código Florestal, você é um cara da área, o Código Florestal batia muito nessas questões. E tanto as leis que precisavam ser... Porque tem a Constituição, a regra 2 da Constituição, que iriam ser votadas, projetos que teriam que ser votados. E aí a gente teve problemas com a Dilma, nós tivemos problemas políticos muitos, e nada foi votado. Nada foi votado. O próprio Código Florestal, vocês bem sabem, ele demorou anos, que era para ele ter saído primeiro que a lei da Billings. E nós aqui caminhamos muito mais. Suprir essa necessidade que nós tínhamos de um Código Nacional Florestal. Sim, e aí a lei da Billings veio muito mais para mapear para o Código Florestal aquelas áreas que tinham. Hoje o que a gente nota é que continua tudo parado. Da mesma forma que a gente está discutindo aqui aquela época e discutimos aquela época, continua parado. Só o poder público que tem o poder como o Gazan, né? Como outras obras do governador aqui do estado de São Paulo, obras federais, o próprio Rodanel, para abastecer a água de São Paulo. O próprio Rodanel, que pegou muitas áreas dessas aí que foram pegando, eles têm esse poder de ir lá e barrar tudo e dizer, não, vai fazer e tal. Os outros, por exemplo, o cara que tem pequenos, vamos dizer, lotes, ou pequenos sítios, ou pequenos hectares, é muito difícil eles equalizar essa briga, né? Novamente, o que você falou é exatamente a falta de conhecimento da lei. Sim. É assim, quando você pega a lei específica da Billings, eu entendi o que você disse, de áreas que eram ocupadas e que por não ter uso depois a vegetação cresceu e elas ficaram inutilizadas. Mas assim, quando você pega a lei específica da Billings, primeiro ponto é saber onde você está em Rio Grande. Então, o Rio Grande da Serra está mapeado na lei. Aí você olha lá e fala assim, o meu terreno está inserido onde? Aqui, é uma SUC, uma sub-área urbana controlada, é o melhor mundo. Parte do centro, Santa Teresa, lote mínimo de 250 metros, que você pode fazer um lote menor, né? Porque você não tem um lote grande no centro. E você pode construir vezes 2. Então, o melhor mundo. Mas aí você também tem outras áreas que é uma sub-área urbana controlada, onde já existe ocupação urbana, não é irreversível, mas pela legislação ambiental não é bom que cresça tanto, para não destruir toda a parte verde. Mas o lote mínimo também é 250. É o que acontece em Rio Grande. Tem 250. E você pode construir vezes 1.
Então você tem um lote lá de 250 metros, você constrói 250. Poxa, 250 metros é muita construção, é bastante. Aí você tem outras áreas de ocupação especial. A pior área é a de ocupação, pior área entre aspas. A pior área para o crescimento e desenvolvimento da cidade é as áreas sub-áreas de conservação ambiental. Mas elas têm que existir, porque elas mantêm a bacia hidrográfica Billings. Mesmo assim, a pessoa que tem essa área, ela comprou lá no passado, geralmente ela não tem 1.000 metros, Noel. Ela tem 10 mil, 50 mil. A lei permite que ela use 10%. Sim. Quando você fala de 10% de 50 mil, você está falando de 5 mil metros. É bastante. É bastante. Então, por falta do conhecimento, por falta do envolvimento do poder público na área de licenciamento, de obras e meio ambiente, as pessoas sofrem. Mas essa lei é uma lei muito boa. Ela é tão boa, a lei específica da Billings, que quando ela foi feita depois do Guarapiranga, da lei do Guarapiranga. No Alto Tietê também? Não, no Alto Tietê ainda, a gente tem discussões ainda hoje. Tem discussões ainda, mas assim, fizeram primeiro a do Guarapiranga. Quando fizeram a da, hoje, e depois fizeram a da Billings, a CETESB hoje, ela utiliza padrões da lei da Billings na do Guarapiranga, que foi a primeira lei, estava em experimento, ela ainda era defasada, enfim. Então, o que falta para Rio Grande hoje? Empenho nisso. Eu vejo que os gestores, Noel, eles entram querendo fazer o BS, não está errado, está tudo bem. Quero asfaltar, está tudo bem. Mas o grande para Rio Grande, né? Foi até uma palavra que queimou, o grande para Rio Grande. O grande para Rio Grande... Parece um eufemismo aí, mas não é. O grande para Rio Grande é você criar uma infraestrutura para que as pessoas possam investir na cidade. Então eu quero construir uma casa, eu construo. Eu quero construir um galpão, mas eu preciso entender o que eu posso e o que eu não posso. Sim. Essas informações não são claras, mas não é porque não tem lei, tem uma bela lei. É porque não são divulgadas, elas têm que ser mais divulgadas, tem que haver mais investimento. Eu queria até aproveitar esse gancho para entrar num tema importante para Rio Grande que você bateu, que você lutou, né? Bateu, que eu digo que você lutou muito tempo, que é o turismo ecológico na cidade. Bom, você vai, por exemplo, tem cidades do interior, Brotas, tem um rio, lotada, restaurante, hotel, por quê? Vai lá o pessoal descer no rio de caiaque, de boia, um rio. Nós temos represa, nós temos um paredão de rocha lá na Pedreira, nós temos rios aqui, vários rios, tem a margem da represa maravilhosa que poderia ser usada, só que você não tem infraestrutura. Então, por exemplo, chama a iniciativa privada, eu não estou aqui querendo... Eu não fui eleito, então não tenho esse direito de querer dizer o que tem e o que não tem, mas você é cidadão. Dando a minha ideia, cidadão. Você é cidadão como uma você pessoa tem todo que nasceu direito, aqui e que ama a cidade. Sim. Chama a iniciativa privada, faz uma parceria público-privada, uma PPP, sabe? E faz, por exemplo, um acesso onde a pessoa chegue de trem, de ônibus em Rio Grande, ali na estação, e que ela tenha um acesso direto para a Pedreira. Faz uma ciclovia, faz um transporte bom para a Pedreira. Lá na Pedreira, faz lá exploração para rapel, para tirolesa, faz uma tirolesa bonita lá, faz o turismo ecológico de trilhas, constrói lá embaixo um restaurante. Tudo isso gera emprego, gera desenvolvimento, gera mais desenvolvimento porque vai trazendo mais gente para investir aqui, arrecadação para o município. Então são coisas que você olha, por exemplo, a Billings, você tem ali, a gente tem um Estoril ali em São Bernardo. Sim. A pessoa paga para entrar, pelo menos faz tempo que eu não vou, mas pagava para entrar. É a mesma coisa. Paga para entrar, lá dentro tem barraca disso, tem restaurante, tem um monte de coisa, e a pessoa vai ali para, sabe, brincar na beira da represa. Sim. E lota. Nós temos uma represa aqui, a partir da Billings, mas tem que fazer um bom acesso, você tem que dar segurança, infraestrutura, chama a parceria público-privada e faz isso. Agora, para fazer isso tem que ter foco, você tem que focar, tem que chamar uma pessoa competente que conheça da área, para que ela possa fazer isso. Então assim, Rio Grande da Serra, aquilo que eles dizem que é a legislação ambiental que trava, não trava, é que as pessoas não conhecem, elas não sabem, e os gestores não investem muito no esclarecimento disso. Eu diria que até trava, mas ela
ela não é o principal motivo da questão do não desenvolvimento, né? Trava se a pessoa fizer em desacordo à lei. Ah, sim. Às vezes a pessoa, ela tem o direito de usar 250 metros e ela usa 280 sem saber e trava, mas ela podia usar 250 que ia servir do mesmo jeito. Você seguiu pela vida afora, virou empreendedor, Sim. Mas levou consigo essas experiências lá do... Então, eu fiquei na prefeitura no segundo mandato do prefeito Kiko, não era secretário, mas trabalhava na área ambiental, se era da associação, a gente trabalhou juntos em várias coisas, reciclagem, uma série de coisas. Nossa. Enfim, tem muita história, demoraria muito aqui. E depois, quando o Maranhão saiu, eu decidi sair da prefeitura. Na verdade, eu saí um pouco antes dele sair da prefeitura. Ele indica a vice, que é a professora Marilza, né? E ela perde a eleição, não é? Sim. Mas antes eu saí da prefeitura, porque eu já tinha uma vida profissional privada muito ativa. Eu ganhava mais do que eu ganhava na prefeitura. Eu tinha um salário na prefeitura normal. E o que eu ganhava na iniciativa privada com consultoria ambiental dava muito mais. Entendi. Aí eu abri um CNPJ, comecei pequenininho, fui trabalhando boca a boca, fazendo direitinho, trabalhando sério, fui investindo em conhecimento, network, e aí consegui me estabilizar profissional e financeiramente. Hoje eu tenho a minha empresa de meio ambiente, já estou querendo aposentar. Opa, isso é bom. Senão eu não quero trabalhar a vida inteira, não é? A vida inteira eu trabalhei porque eu gosto de trabalhar, mas meu objetivo era ter uma vida boa e dar uma vida boa para minha família. Então hoje eu já tenho uma vida razoavelmente boa, eu quero curtir com eles. Senão Você volta muito a Rio Grande? Eu venho bastante a Rio Grande. É. Eu tenho um cunhado que mora aqui, tenho amigos, às vezes eu venho tomar um café, venho bater um papo, venho bastante, informalmente. E como é que você vê hoje Rio Grande, politicamente, vamos falar assim, desenvolvimentistamente, que é uma palavra esquisita que eu achei aqui, mas de qualquer forma falar. Como é que você vê Rio Grande? Hoje você tem lá um prefeito, depois de muitos atropelos, nós tivemos a Penha Fumagalli, nós tivemos o Claudinho da Geladeira, que era o candidato... Primeiro o Claudinho e depois a Penha. Que era o candidato profissional, e que foi terrível. Os anos do Claudinho foi terrível. Nós regredimos muito com o Claudinho. Aí tivemos a Penha, que também se meteu com escândalos de corrupção, etc. e tal. E agora a gente tem o Kiko, que foi eleito... O Akira, que muita gente diz que é cria do Kiko, embora ele não goste. Né? Uma vez eu falei para ele... cria do Kiko dessa nova geração aqui? Eu acho, porque tem muitos perfis aí. Por exemplo, é um cara jovem, o Kiko foi eleito jovem, o Arão foi eleito jovem. Então nós temos aí um perfil. E ele foi eleito aí por uma promessa de muito abandono, né? Uma cidade abandonada. Como é que você olha para tudo isso? Qual é o teu olhar aí? Eu olho com esperança pro Akira. Eu vejo o seguinte, na minha opinião, a Bíblia fala assim: casa dividida não prospera. Isso é verdade. Sim. Isso é palavra milenar de Deus. Casa dividida não prospera. O Claudinho da Geladeira ganhou a eleição, a vice dele era a Penha. A Penha Fumagalli. Dividiram. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu nem sei os motivos reais, a gente só sabe os boatos de internet. E assim... Não, mas o motivo real uma briga, é que houve falcatrua. Então, houve uma briga, uma discussão, uma divisão. Ele teve um impeachment, foi votado aí, 2 vezes. Nessa divisão de grupos, uns ficaram do lado dele, outros ficaram do lado da Penha, mas o lado dele perdeu politicamente e ele saiu da prefeitura. A Penha, ela pegou um angu de caroço, porque ela era vice. Ela não foi ela que conversou os acordos políticos na campanha, não foi ela. Não, ela não. Ela, exatamente, eu acho que não. Eu não acho. Pelo perfil do Claudinho da Geladeira, que eu conheço o perfil dele, ele é bem centralizador. Eu acho que ela não participou das conversas. Eu tive uma conversa uma vez aqui nessa mesa com o dono da imobiliária São Vicente, o Nilton de Paula, que estava lá, que se envolveu intrinsecamente, bem intimamente. E eu falei para ele que por que
como é que fala? O grupo se dissolveu de Sim, forma sim, sim. tão ríspida e tão rápida, né? Sim, sim. Porque em 2 anos o grupo já não era mais, cada um pro seu lado, e ele ficou falando sozinho, e acabou que poucos ficaram com ele. Tinha uma Câmara também que não se decidia se era a favor ou contra, mas que votou com 9 votos a favor dos 2 impeachments. Precisa falar, 2 impeachment aí, por 2 motivos diferentes. Sim. E aí a Penha pegou, eu concordo com você, pegou esse angu de caroço, mas que ela não tinha muito para onde fugir, porque ao mesmo tempo que ela carregava o Claudinho nas costas, Sim. ela também tinha o futuro. Sim. E queria criar um novo, mas não é difícil, né? Eu não vou isentar a Penha de culpa, mas eu vou dar para ela o ônus de ter que assumir algo que ela não esperava, inesperadamente. Tá certo que todo vice tem que estar preparado para assumir, sim, por isso que ele é vice. Estranho, né? Mas infelizmente na política brasileira os vices não são tão atuantes, somente nos municípios. Nas presidências são, né? Que eles acabam se tornando presidente. Nem vamos falar. Tivemos vários casos de vice-presidentes, mas assim, nas prefeituras acabam não sendo tão atuantes. Então eu acho que quando aconteceu tudo isso foi muito rápido, ela herdou um problema, uma briga muito grande que ela não conseguiu gerenciar. Então, infelizmente isso trouxe um atraso para a cidade gigantesco. Quem sofreu mesmo com isso, Noel, foi a cidade. Mas você não acha muito estranho? Essa briga, os impeachments, corrupção, seja lá o que aconteceu, eu não quero entrar nesses méritos, porque eu não gosto de entrar no mérito porque eu não tenho conhecimento de causa. Você vê, 2 mandatos fantásticos. 2 mandatos, eu digo assim, que são 4 anos de um, 4 anos de outro. Sim. Kiko e o Maranhão. E aí a gente teve a máquina brigando, a máquina perdeu. Sim. E mulher, né? Sim. O que é mais dramático ainda. Sim. Marilza perde. Sim. E na segunda, o Akira quase ganha e dá de mão beijada pro Claudinho da Geladeira. Sim. E aí vem a eleição, nova eleição, depois de 4 anos tumultuados, e a gente vê a máquina perder de novo, outra mulher, a Penha Fumagari, perder de novo. Mas eu não vejo como a mulher, é que era uma mulher que era vice. Você não acha que tem um sequer de rejeição aí com as mulheres? Não, eu não acho, Noel. Honestamente, eu não acho. A Marilza é professora, inteligente, competente, conheço a Marilza, muito inteligente, já foi vereadora. Mas quando a gente olhava para os números, ela tinha rejeição. A Marilza, eu acho que ela herdou a rejeição de 2 mandatos do Maranhão, né? Será? Eu acho. Que estranho, 2 né? mandatos, é bem difícil você fazer o terceiro. É difícil. O Kiko fez, né? Não, com só o Kiko. Kiko foi prefeito 2 vezes e fez o Maranhão. O Maranhão foi prefeito 2 vezes, não conseguiu fazer a Marilza, porque o desgaste é muito, a política é muito complexa, desgastante. Não acho que foi por ela ser mulher, não acho. A Penha também, eu não acho que foi por ela ser mulher, a Penha já é outro caso. Ela herdou uma bomba, escândalos, corrupção, enfim. Então, mas ela como vice-prefeita tinha que estar preparada, mas não estava. Primeiro, é a minha opinião. Agora, quando você pega o Akira, eu vejo com esperança. Primeiro porque ele é jovem. Segundo porque ele conhece de política. Ele transitou no consórcio intermunicipal do Grande ABC. Que também, 4 anos do Bolsonaro, mudou tudo. Eu não sei como é agora, mas mudou assim, tudo. na nossa época... Ficou muito tempo parado, foi terrível. Ele transitou lá muito bem, tem um bom network, conhece muita gente, e é bom, isso é bom para um prefeito. E ele também é uma pessoa bem sucedida como empresário, como pessoa. Sim. Eu acho que isso também vale, Noel. Se você não é bem sucedido com você, vai ser difícil ser bem sucedido com o município. Sim. Né? Então eu vejo com esperança. É uma certa lógica. Eu vejo com esperança de que ele vai ter um caminho árduo. O duro é que na política é que nem futebol. Sim. Você vai entender a minha comparação. Futebol assim, o time está jogando mal. Certo? Aí o time perde 1, 2. Perdeu para o rival, quem cai? É o técnico. Aí entra outro técnico. Se ele não ganhar logo de cara, ele cai também. O futebol não dá tempo para a pessoa fazer um trabalho. A política é a mesma coisa. Sim. O Akira,
se ele tiver tempo, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Mas a política é muito cruel, vai exigir dele tudo agora. Mesmo com 70% de aprovação? Não, os 70% de aprovação eu ainda acho pior. Quanto mais aprovação você tem, mais cobrança você tem. Você não concorda? O que é a rejeição? O que é a aprovação? É a rejeição ao outro. Sim. Né? Quando você tem 70% de aprovação, significa que esses 70% rejeitaram os outros candidatos. Sim. Então eles esperam muito de você. Sim. Mas quando o prefeito entra, ele já entra herdando dívidas, problemas, corrupção, tudo. Uma expectativa enorme. E esse 70% numa expectativa gigante, não. E na política, Noel, você já viu isso e eu também. Não existe salvador da pátria. Não. Existem bons e maus gestores. Bacana. E um gestor, ele não faz da noite para o dia. Ele tem que ter um tempo para colocar... E assim, ele tem que ter um tempo e ele ainda tem que ter ajuda para ele poder desenvolver o trabalho dele, porque na política você não trabalha sozinho. Não. Então eu vejo assim com bons olhos pela pessoa dele, por ele ser uma pessoa bem-sucedida na vida pessoal, na família, por ele ter experiência política no consórcio, que deu uma coisa mais macro, uma visão mais macro para ele, e por ele querer, né, e ele ter esse apoio aí de 70% dos votos, enfim. Agora, o futuro... Não sabemos. A Deus pertence. Eu costumo dizer assim, aquela seleção de 82, seleção brasileira de futebol de 82. Já foi longe, hein? Saudosa. Para mim, que eu vi jogar, porque eu não vi as outras, foi a melhor seleção de todos os tempos. Sim. E não ganhou a Copa. Não ganhou. Um jogo, um jogador, Paulo Rossi, acabou com ela. A seleção, qual foi aquela que ganhou? Foi em 94, que era do Lazzaroni, né? Do Lazzaroni? Perto da de 82, nem vamos falar. Tinha craque, e foi campeão mundial. Então a política é mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. Mas eu vejo com bons olhos esse prefeito, e se eu tivesse que apostar, apostaria nele, porque eu acho que ele vai dar certo. Eu sem dúvida apostaria em você. Em mim? Imagina. Cara, Sérgio, foi um prazer demais. Imagina. Foi um prazer enorme de ter você aqui. Pena que uma hora passa muito rápido, né? Nós tínhamos tanta coisa para falar. Mas é porque antes a gente conversou uma hora aqui do passado, das brincadeiras. Cara, é difícil. Mas antes de passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, te digo, de novo, muito obrigado por ter vindo. Eu te agradeço. Foi um prazer enorme te rever. Fazia muito tempo que eu nem sei quanto tempo a gente não se vê. Uns bons anos. Mas você é uma pessoa muito importante na minha vida, me ensinou muita coisa. Também. E tenho por você um carinho enorme, grande, e você tinha que estar aqui no Dedo de Prosa. Eu agradeço demais e abro para você fazer as suas considerações finais, querido. Poxa, eu fico até emocionado, Noel, porque eu não esperava esse convite, fiquei muito lisonjeado, muito honrado, feliz. E você é um amigo de muitos anos. Eu costumo dizer que amigo não é aquele que está do seu lado todo dia, mas é aquele que quando você fala com ele, você tem o mesmo sentimento lá do passado. Sim, e olha que nós discordávamos pra caramba. Ainda discordamos, mas nos respeitamos. Com certeza. E temos o carinho e a amizade um pelo outro, que eu acho que é o mais importante. Sim. Mas assim, te agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Eu não sabia como nasceu o seu canal, fiquei muito emocionado até pelo que você disse, como nasceu. Não vou dizer aqui, foi informal, mas um dia eu gostaria que você contasse, porque foi muito bonito isso que você falou. E assim, só dando uma palhinha, você olhou mais para as pessoas do que para você. Não. Porque você focou em deixar aqui registrado vídeos de pessoas que passariam no anonimato e que foram relevantes para a cidade. Nem estou dizendo no meu caso, outras até que foram muito mais. Querida Taíde, outras pessoas aí que ficaram no meio do caminho, né, que já foram, mas foram importantes para a cidade. Nossa, né? Importantes. Então, o seu canal é muito nobre, a sua causa é nobre. Parabéns, que Deus te abençoe. Eu faço votos de que você cresça mais, que você já é um homem bem-sucedido, que o seu canal cresça, porque ele leva uma mensagem muito boa, que ele seja um canal aberto para vozes que às vezes não tem espaço, né? É verdade. E que você continue sendo essa pessoa que ama Rio Grande,
que Deus possa usar a sua vida para trazer melhorias para a cidade, para trazer melhorias, qualidade de vida para o povo de Rio Grande, independente de você não fazer parte de administração pública, mas você é muito bem relacionado com os empresários, com o comércio, já esteve na associação comercial, já esteve em Condeme, em vários lugares importantes da cidade, órgãos importantes. Então eu faço votos e peço a Deus que Ele te use, porque eu sei que tudo que você tiver de bom, você vai aplicar na cidade. Então, a cidade que eu nasci, que eu amo, ela vai crescer. Quero agradecer a Deus, porque sem Ele eu nem estaria aqui. Deus, Ele me amou de maneira incondicional. E eu quero deixar esse meu final para as pessoas que nos ouvem. Deus, Ele me amou sem que eu merecesse. Ele me deu coisas sem que eu merecesse. E me fez ser alguém que eu não merecia ser. Esse é Deus. E se Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer pessoa que deseje. Basta ter fé, crer que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, é o Filho de Deus, é Deus. O resto é entre você e Deus. Agradeço a Deus, agradeço a minha esposa. Deixa eu desligar aqui que a Silvia acionou aqui, senão ela vai começar a falar. A minha esposa, que há 35 anos estamos juntos, não foi fácil, porque eu nunca fui uma pessoa fácil. Sim. E ela teve o carinho, a paciência comigo, e através dela, como nós tivemos aqui na conversa, ela me completou, eu a completei, e juntos, como a Bíblia diz, formamos um só corpo. Adão fala assim lá em Gênesis, quando ele vê a mulher, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, somos um. Não é menos nem mais, somos um. Então ela me completou, através dela eu tive 2 filhos lindos, o Serginho e o Mateus, que eu amo. Agora Manora, que é a Flavinha, que é uma filha, que vão ver, né? Agora está sendo gravado, mas vão ver esse podcast. Quero agradecer a minha família, que foi a base de tudo. E quero desejar para Rio Grande da Serra tudo de bom, que Deus possa iluminar agora o novo prefeito Akira, que possa dar para ele estratégia, sabedoria, calma, paciência, mansidão, para que ele seja um bom prefeito, porque se ele for um bom prefeito, os meus amigos que jogaram bola comigo, que hoje já têm família, eles vão estar bem, meus parentes que moram aqui, primos, primas, cunhados, vão estar bem, e eu vou ficar feliz de ter uma cidade bonita para visitar, que é a minha cidade, para mostrar para os meus netos. Enfim, faço votos que Deus abençoe muito esse prefeito. Não tenho nenhum negócio, ligação com ele, não tenho nada com ele, é um amigo que eu conheci há muito tempo e é o prefeito de Rio Grande da Serra. Então eu desejo para ele toda a sorte, que ele seja um grande prefeito, porque a cidade vai ser com isso beneficiada e vai ser abençoada. Te agradecer mais uma vez, Noel. Obrigado. Quando precisar, conta comigo, independente de podcast. O que você precisar, estou à disposição. Obrigado, Sérgio. Tá bom? Obrigadão mesmo. Um abraço. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.